Para um deles. Quantos aqui trabalham com o mercado financeiro? 4 deles trabalhavam. Falei, você não vai ter a desculpa de falar que não estudou sobre eternidade. Você estudou sobre investimentos de longo prazo, mas o longo prazo para o mercado são 50 anos. O longo prazo para o evangelho é a respeito de vida eterna. Não gasta toda a sua vida aprendendo sobre algo que dura 50 anos, quando a palavra de Deus quer te ensinar num caminho que vai te levar para um lugar que dura para sempre. É sobre o que você faz com aquilo que você recebeu. Tem pessoas mais apaixonadas do que a gente, que tem menos estrutura do que a gente, que conhecem o evangelho há menos tempo do que a gente, estão queimando mais do que nós. Tem pessoas que estão se doando pelo evangelho, pela causa, estão literalmente enfrentando a morte todos os dias para que Jesus seja conhecido, e eles têm menos estrutura do que a gente, estão fazendo infinitamente mais. Assim como também tem igrejas extraordinárias, com estruturas extraordinárias, com patrimônios extraordinários, mas eles não têm nada além de patrimônio e estruturas, porque não há mais vida fluindo dentro dos seus prédios vazios. Irmão, não é sobre posição, não é sobre patrimônio, não é sobre status, não é sobre nomes, não é sobre acessos, não é sobre networking, é sobre como você está posicionado em Deus, e é sobre que tipo de posição você quer ocupar no reino de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Você que é classe média, Deus não te chamou para ser alguém da classe média que tem contas pagas em dia, um bom carro e que vai ter filhos e morrer. Não. Você que é multimilionário, Deus não te chamou só para ser um multimilionário, porque não é sobre o que você tem passa, é sobre quem você está se tornando. Você que está passando um momento de crise financeira, talvez está no seu pior momento. Você não é o seu momento, você não é a sua crise. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Quando a gente entende que excede posses, status, acessos, aí a gente pode perceber que talvez a gente tenha se tornado multimilionário para fora, mas a gente ainda é pobre por dentro. A gente pode perceber que talvez a gente seja muito bem quisto do lado de fora, mas a gente está seco do lado de dentro. Agora imagine que extraordinário você ser alguém que está construindo algo fora do comum do lado de fora, e é alguém sobrenatural do lado de dentro. Irmão, eu creio que Deus quer levantar pessoas assim nesses dias. Alguém comigo? Eu creio que Deus quer levantar pessoas assim nesses dias. Pessoas que são resposta de oração para uma geração. Pessoas que são resposta de oração para uma universidade. Pessoas que são resposta de oração para um hospital inteiro. Pessoas que são resposta de oração para um ciclo social. Você vai se mover em busca de acessos e networking, ou você vai ter o firme entendimento que Deus te dá enquanto você dorme? O seu nome está sendo soprado em mesas que você nem sabe. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai te dar, Ele vai te colocar, Ele vai fazer, Ele vai expandir infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou um dia. Porque não é sobre a força do nosso braço, é sobre a força do nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Ainda bem que eu vim, Jesus. Você precisa ter uma dinâmica de fé que provoca milagres. Igreja, olha para mim. Uma fé ativa libera milagres reativos, mas uma fé passiva não muda nada. Tem gente que acredita que o fato de estar exposto por 40 minutos a uma pregação num domingo é suficiente para mudar o seu destino profético. Não é. Assim como ouvir um empreendedor de palco por 40 minutos falando em algum summit ou alguma palestra não vai te tornar um empreendedor extraordinário. Assim como ouvir uma sequência de reels sobre um pai falando sobre criação de filhos não vai te tornar pai. Em que momento a gente acreditou que sentar numa igreja e ouvir uma mensagem é suficiente, quando aquilo que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem? Irmão, você precisa se posicionar, porque a vida passa rápido demais. Um piscar de olhos e 10 anos se passaram. Deus te chamou para fazer história com Ele, e a história que Ele quer fazer com você dura para sempre. Eu estava esses dias numa reunião de homens de negócios que eu discipulo, e eu falei com eles: quantas formações vocês têm? Alguns médicos tinham 3 especializações, 2 especializações.
Falei, quantos livros da Bíblia você já leu? Porque a gente não vai ter desculpa de chegar naquele grande dia e dizer que a gente não teve tempo quando a gente concluiu 3 faculdades, mas não concluiu 4 evangelhos. O que é classe média? Deus não te chamou para ser alguém da classe média que tem contas pagas em dia, um bom carro e que vai ter filhos e morrer. Não, 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 não. Você que é multimilionário, Deus não te chamou só para ser um multimilionário. Porque não é sobre o que você tem passa, é sobre quem você está se tornando. Você que está passando um momento de crise financeira, talvez está no seu pior momento. Você não é o seu momento, você não é a sua crise. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Quando a gente entende que excede posses, status, acessos, aí a gente pode perceber que talvez a gente tenha se tornado multimilionário para fora, mas a gente ainda é pobre por dentro. A gente pode perceber que talvez a gente seja muito bem quisto do lado de fora, mas a gente está seco do lado de dentro. Agora imagine que extraordinário você ser alguém que está construindo algo fora do comum do lado de fora e é alguém sobrenatural do lado de dentro. Irmão, eu creio que Deus quer levantar pessoas assim nesses dias. Alguém comigo? Eu creio que Deus quer levantar pessoas assim nesses dias. Pessoas que são resposta de oração para uma geração. Pessoas que são resposta de oração para uma universidade. Pessoas que são resposta de oração para um hospital inteiro. Pessoas que são resposta de oração para um ciclo social.